Olá, caros alunos. Iniciemos mais uma aula de filosofia. Nós vimos na aula sobre Sartre, na abordagem que ele faz sobre o ser para outro, mais especificamente sobre a influência da existência do outro sobre a nossa própria existência, a ideia da moralidade, vamos dizer assim, né? Como que o outro interfere na nossa visão de nós mesmos, né? Por que isso é importante? Olha, todas as pessoas elas precisam ser educadas para a convivência. Então a gente sempre está se relacionando com outras pessoas. A descoberta do outro como um outro eu, ela é fundamental para a gente sair da gente mesmo, né? Principalmente do ponto de vista da moral. Essa saída da gente, né, a saída de nós mesmos, ela exige uma intermediação de agentes culturais. Quem são os agentes culturais, geralmente? São os pais, os professores, os adultos em geral, né, durante a nossa infância. Então são pessoas que vão moldando o caráter da pessoa, vão transferindo a moralidade de uma certa forma, né? Essa educação moral, ela começa pelo que a gente chama de heteronomia. O que é heteronomia? Vem do grego heteros, que significa diferente, ou outro, né? Quer dizer, algo que vem do outro, e nomos, lei. Então, se nomos é lei, então é lei do outro, né? Uma norma do outro. Nomos pode ser lei ou norma, né? Então, o que seria então? Seria a aceitação das regras que são externas a nós, né? Então a gente obedece a regras que são impostas. Então, nesse momento, as regras morais elas são aceitas sem crítica, até que a gente possa alcançar o que Kant vai chamar de autonomia. O que é autonomia? Do grego, autos significa si mesmo, né? Eu mesmo. E nomos, lei também, né? Nomos, norma, né? Então, o que acontece? Então, a autonomia seria a minha própria lei. Ou seja, quando a gente é capaz de decidir por nós mesmos, né? E assim por diante. Vocês já repararam que é na adolescência que a gente passa a questionar mais as normas? Então, a gente começa a não aceitar, sem questionar as regras que são impostas para a gente. Então, isso é tudo sempre na adolescência. É aquela fase em que as pessoas começam a se questionar sobre as regras. Isso porque é na adolescência que a gente começa a abandonar aquelas características infantis. Até esse ponto, nós temos uma certa similaridade entre vários filósofos, né? Inclusive depois de Kant, principalmente, né? Em relação a essa passagem da heteronomia, seria a lei do outro, para a autonomia, que seria minha própria lei. Então, existe uma linha de pensamento que vai mais de acordo com essa perspectiva, né, de que você tem uma fase específica para cada coisa, né, que vai tratar dessa questão. Se chama construtivismo. Porque a partir do construtivismo, o conhecimento ele é considerado como algo que é construído pela própria pessoa e não algo que é imposto de fora. Eu vou falar nessa aula sobre um dos pensadores dessa linha construtivista que influenciou demais a nossa geração, principalmente o século XX, né? Foi Jean Piaget, que nasceu em 1896 e morreu em 1980, ou seja, recentemente. Ele foi o nome mais influente do campo da educação durante a segunda metade do século XX. E foi quase considerado um grande pedagogo, apesar dele ser formado em biologia, né? Eu não vou adentrar aqui agora na biografia, mas por hora basta a gente saber que ele foi um cientista suíço, que revolucionou o modo de encarar a educação das crianças. Por quê? Porque ele mostrou que elas não pensam como os adultos, né? E elas vão construindo seu próprio aprendizado, né? Então, ou seja, até aquele momento as pessoas olhavam para a criança como se ela fosse um pequeno adulto, né? Quantas vezes a gente olha para a criança como se elas fossem um adulto em miniatura? Então, exatamente, a ideia de Piaget não, cada fase tem a sua especificidade, você tem que encarar essa fase com essa especificidade para você contribuir para o aprendizado da criança, tanto aprendizado intelectual como moral, assim por diante. Então, é importante compreender por que elas não seguem facilmente as regras que são colocadas em determinada fase. Então, é uma teoria que pode ajudar, pelo menos, numa reflexão sobre esse aspecto. Existem críticas? Existem, mas é uma teoria que pelo menos mostra que a gente tem que pensar em cada fase da criança ou em cada momento como um momento único, né? Piaget elaborou uma teoria conhecida como psicologia genética, que para ele seria o estudo do desenvolvimento individual, da origem da lógica, das percepções, das normas que não são inatas. Ou seja, a gente não nasce com esse conhecimento, mas a gente constrói esse conhecimento de maneira progressiva. Essa teoria foi, inclusive, a base para a aplicação de várias práticas pedagógicas no século XX. Segundo essa teoria,
A origem da razão, da afetividade, da moral, ela avança progressivamente em estágios sucessivos, nos quais a criança vai organizando o pensamento e o julgamento. Então, tem uma fase em que ela ainda não está aceitando as normas, ainda não compreende o que é as normas. Tem uma fase em que ela aceita passivamente as normas. Tem uma fase em que ela começa a questionar as normas. Então, o desenvolvimento mental, ele foi estudado por ele a partir de 3 pontos de vista. Então, ele vai partir do ponto de vista da lógica, seria o raciocínio, né? Vai partir do ponto de vista da afetividade e o ponto de vista da moral. As experiências feitas por ele se basearam nas observações das crianças em Genebra. Então, é importante a gente ter isso em mente, porque os padrões eles podem variar dependendo do grupo social ao qual a criança pertence, dependendo do país, dependendo da cultura, né? Então, segundo Piaget, a gente teria mais ou menos, né, pelo menos essas crianças especificamente de Genebra, 4 estágios do desenvolvimento mental. Então seria o estágio sensório-motor, o estágio intuitivo ou simbólico, o estágio das operações concretas e o estágio das operações formais. No estágio inicial, seria o estágio sensório-motor, que seria de 0 a 2 anos de idade. Nesse estágio, o bebê ele conhece o mundo, desenvolve as suas percepções sensoriais dos movimentos. Vocês já viram como é que o bebê ele age como se a sua própria mão fosse algo estranho? A inteligência do bebê vai evoluindo à medida em que ele aprende a coordenar as sensações, os movimentos. Então você vai ver uma inteligência que ainda é bem rudimentar, né? O bebê ele ainda não sabe nem o que é a mão dele. Aos poucos ele vai conhecer na sua mão. Nessa fase ainda não existe a separação entre ele e o mundo. Ele não se percebe como um outro diante do mundo, né? Por isso ele vive o que a gente chama de anomia. O que é anomia? Anomia significa o seguinte, do grego, a significa negação ou não, né? E nomos, lei, como eu falei. Então, seria a ausência de lei, de normas. Então, ele não tem essa absorção das leis, nem de maneira imposta, nem de maneira não imposta. Ele não tem nenhum tipo de observação das leis, das normas, né? Das regras. No segundo estágio, seria o estágio intuitivo ou simbólico. Ele vai de 2 a 7 anos de idade. Como eu disse, pode variar. Nessa fase, há a descoberta do símbolo e a aprendizagem da fala. Então, é interessante a gente ressaltar que a palavra infância, inclusive, ela significa o quê? Aquele que não sabe falar. Então, ela vem do latim, né? Infans, né? Ou infantis, que significa aquele que não fala, né? Que não sabe falar. Nesse estágio, a inteligência ela é intuitiva. Por quê? Ela não se separa da experiência vivida, né? Ela até aprende certas coisas, mas ela ainda não tem uma linguagem formada suficiente para poder, por exemplo, representar esse aprendizado, nem de forma, não estou falando de linguagem só simbólica, no sentido de ler e escrever, não. Uma linguagem até mesmo em desenho, ela não tem essa linguagem que consegue reproduzir esse aprendizado, né? Além de não ter ainda noções exatas, como da proporção, tipo, quando uma criança desenha uma flor do tamanho de uma casa, né? Ou então ela vê um avestruz, ela desenha um avestruz voando, não sabendo que avestruz não voa, né? Porque para ela já tem mais ou menos um preconceito sobre o mundo, né? Para ela toda ave voa, por exemplo. Então ela vai lá e reproduz aquilo, né? Então ela ainda não tem aquele estágio de separação, de gradações, né? Essa fase, segundo Piaget, ela é marcada pelo egocentrismo, né? Que significa estar centrado em si mesmo, né? Ego, eu, né? Então a criança é seu próprio ponto de referência, ela pensa, sente, age a partir de si mesma e não se coloca no lugar do outro. Vocês já viram a música da Palavra Cantada que fala assim: não tenho tempo para esperar a hora, tem que ser aqui, tem que ser agora. E uma outra parte fala assim, eu quero o mundo inteiro. Pois é exatamente isso. Ela vive conflitos na escolinha, porque ela não aceita repartir os brinquedos, ela quer a satisfação de todos os desejos delas. Nas conversas, ela tem dificuldade de ouvir o outro, quer sempre atenção, quer sempre estar ali, ser observada, quer sempre ser o centro das atenções. Então, nessa fase, ela ainda está, segundo Piaget, resistente a qualquer regra, né? Pelo menos até os 3 ou 4 anos, quando a criança ela começa a fase chamada de heteronomia, né? Ou seja, a aceitação da norma, tornando-se, inclusive, mais sociável. Lógico que, como eu disse, essas idades podem variar, né? Inclusive dentro da própria fase. Mas em relação a essa fase, é observado que mesmo quando a criança desobedece, ela sabe que está indo contra as normas e por isso ela tem receio de ser descoberta, ela tem receio de sofrer um castigo, uma punição. Então você já tem um início de uma moralidade ali
sendo introjetada pela criança, né? Na terceira fase, o estágio das operações concretas, ela vai de 7 a 12 anos, né, segundo Piaget. Esse estágio, que é o mais longo, ele representa o grande salto das operações mentais concretas. Então, elas são concretas. Por que concretas, gente? Porque, querendo ou não, nosso raciocínio não é só concreto, ele é abstrato também. Nesse caso, é concreto porque ela se baseia diretamente nos objetos e não, por exemplo, em hipóteses. Ela está pronta para lidar com situações do seu cotidiano, mas sem indagar sobre as soluções que são apresentadas. Poderíamos dizer que ela tem uma ideia de finalidade, por exemplo, das suas atitudes, mas ela ainda não consegue estabelecer hipóteses, vamos dizer assim, né? A lógica, ela deixa de ser, nessa fase, puramente intuitiva, né? Ainda é um pouco intuitiva, mas ela deixa de ser puramente intuitiva, né? E a criança, ela aprende as operações matemáticas, percebe a relação lógica do sistema de parentesco, classifica, torna as intuições reversíveis, tipo, quando ela consegue repetir um gesto, por exemplo, se eu levanto a minha mão direita, né, aí ela consegue repetir meu gesto levantando a mão direita e não a mão esquerda, né? Teoricamente ela teria que levantar a mão esquerda, se ela está de frente para mim, ela vai pensar que a mão está de frente para a outra, que é a mão que eu quero que ela levante, né? Mas ela consegue estabelecer o raciocínio de que existe uma inversão, né? Que eu estou virado, então essa mão que é a mão direita, então ela vai levantar a mão direita também. Então esse raciocínio já é um pouco de abstração. Mas nesse estágio ela ainda depende das percepções intuitivas e dessa forma da experiência vivida. Mesmo assim, o pensamento ele já se organiza de modo mais coerente e permite construções lógicas mais apropriadas. Então já é um avanço, né, mas ainda é um avanço que está ligado ao concreto. O seu egocentrismo, esse centramento em si mesmo, vai diminuindo um pouco, porque o discurso lógico tende a ser mais objetivo, ela vai estabelecendo confronto com a realidade de outras pessoas, com outros discursos, analisa outras situações, consegue, de certa maneira, se colocar, inclusive, no lugar do outro, que a gente chama hoje de empatia, né? Ela consegue, num certo sentido, ter um pouquinho de empatia, se colocar no lugar do outro, né? E isso também vai refletir nas outras coisas, na antipatia e na simpatia, né? Quer dizer, quando a pessoa tem a repulsa pelo outro, ela tem uma simpatia, né? Ela se aproxima do outro, as pessoas que pensam como ela, assim por diante, né? No aspecto moral, nós temos uma afirmação da heteronomia. Nesse momento, a gente tem a afirmação da heteronomia, ou seja, a absorção das normas da família, da sociedade. Isso reflete, por exemplo, nos jogos, porque no jogo, a criança ela não tem que aceitar a regra para jogar, né? Mesmo que ela tente burlar essas regras, ela reconhece que essas regras existem. Então, essa aceitação das regras já é um estágio mais avançado, mas aí nós estamos falando de um estágio de heteronomia, ainda não é autonomia, né? Por último, o estágio das operações formais, que seria a partir da adolescência. Finalmente, né, esse estágio, que é o da adolescência, vai ser o estágio em que amadurece as características da vida adulta. Então, nessa fase, o pensamento lógico, ele atinge o nível das operações formais e abstratas. Em que sentido? Ela não mais fica presa ao concreto, ela consegue abstrair certas noções, ela interioriza a vivência dela, né? O adolescente é capaz de se afastar de um certo momento da experiência, vai amadurecendo um pensamento formal, um raciocínio hipotético dedutivo, né? E aí isso vai possibilitar com que ela avance em relação ao conhecimento científico, matemático e principalmente filosófico, né? Por quê? Porque o filosófico você está lidando com realidades bem abstratas. Por isso, nessa fase, o adolescente ele passa a se questionar sobre várias coisas, sobre as imposições da família, da sociedade, começa a argumentar, passa a refletir com mais rigor sobre os seus planos para o futuro. Então não é mais uma fase em que ela aceita as normas, né? Ela começa a se questionar sobre as normas. Então você já está começando a fase da autonomia. Nesse estágio ela passa a fazer parte de grupos, mas sempre nesses grupos envolve uma discussão, um consenso, uma aceitação, porque a sua capacidade de reflexão vai dar condições para ela para um exercício de respeito mútuo. Mesmo que haja o desrespeito, existe a possibilidade do respeito mútuo e a reflexão sobre esse respeito, né, típico das relações autônomas, né, a pessoa que tem sua própria lei. É importante a gente ressaltar aqui que a autonomia ela não nega a influência externa e outros determinantes da conduta. Por quê? Porque na vida, a gente é determinado por vários fatores, né? Mas vai destacar no indivíduo a capacidade de refletir sobre isso, né? Se a pessoa decide cumprir uma norma,
o que faz decidir não é o outro que faz decidir, é ele mesmo que decide a partir da sua própria consciência moral. Então, nesse momento, você pode pensar que é por isso que, por exemplo, os estatutos, né, ou melhor, as legislações penais, elas se baseiam muito nessa fase, a partir dessa fase em que a criança, que o adolescente, ele começa a ter mais responsabilidade a respeito daquilo que ele está fazendo. Veja bem, ao contrário do que muita gente pensa, aceitar uma norma não é sinal de falta de autonomia. Isso vai depender dos motivos que levam a aceitar uma norma. Por exemplo, se eu entro em um jogo de futebol, eu tenho uma escolha entre aceitar as regras do jogo ou sair do campo, não é assim? E eu, como aluno, por exemplo, resolvo não estudar durante todo o ano. Pode ter sido uma péssima escolha, mas mesmo assim, essa escolha refletiu minha autonomia, não foi? Pois é. E isso vai refletir em todas as consequências que eu vou ter das minhas escolhas. Então é interessante nessa fase é exatamente isso, porque você começa a responsabilizar o indivíduo. Como eu disse, né, os próprios estatutos penais, eles pensam nisso, né? Na fase da adolescência que você passa a ter uma punição em relação a isso, porque você pode enxergar na pessoa a autonomia dela, né? Enfim, só para finalizar, Piaget, diante de tudo que eu coloquei, ele coloca um paralelismo entre a psicogênese do pensamento lógico e a psicogênese da moralidade. Ou seja, a moralidade ela vai se desenvolvendo ao mesmo tempo que o raciocínio, a lógica. Autores que vão contra essa visão, né, sobre os quais a gente pode até falar em outras aulas. Mas aqui, basicamente, é interessante a gente perceber a contribuição de Piaget para que a gente comece a tentar entender o aluno, a criança, as fases do ser humano, para que a gente não cometa o erro de queimar etapas, como se diz, né, comumente na pedagogia. Então, gente, eu espero que tenha sido claro. Qualquer dúvida ou crítica ou sugestão, pode deixar nos comentários, que vai ser um prazer ajudá-los a compreender um pouquinho mais.